esposas do profeta. Não sois como quaisquer outras mulheres. Se sois tementes a Allah, então não sejais tão suaves ao falar com homens estranhos, pois aquele em cujo coração há doença, maus sentimentos, cobiçar-vos-ia, mas falai com cortesia e palavras apropriadas, e permanecei em vossas casas, e não exibais mostrando vosso charme, tal como a exibição das mulheres dos primeiros tempos de ignorância, e sede constantes no salá, e dai o zaká, e obedecei a Allah e a seu mensageiro. Allah deseja apenas remover de vós a imundície do pecado, ó gente da casa do profeta, e purificar-vos completamente. E recordai-vos, ó membros da casa do profeta, do que é recitado em vossas casas, dos versículos de Allah e da sabedoria. Certamente Allah é subtil, está informado. Certamente os muçulmanos e as muçulmanas, os crentes e as crentes, os devotos e as devotas a Allah, os que falam a verdade e as que falam a verdade, os pacientes e as pacientes, os humildes e as humildes, os caridosos e as caridosas, os jesuadores e as jesuadoras, os que preservam suas partes privadas do sexo ilícito e as que igualmente as preservam, os que recordam muito Allah e as que igualmente o recordam. Allah preparou para todos eles um perdão e uma enorme recompensa. E não é admissível ao crente e nem à crente, quando Allah e seu mensageiro decretam uma ordem, que escolham para eles qualquer opção além de sua ordem. E quem desobedecer a Allah e a seu mensageiro, sem dúvida perdeu-se num claro desvio. E recorda-te, ó Muhammad, quando disseste àquele a quem Allah favoreceu e a quem tu também favoreceste: mantém tua esposa contigo, não a divorcies, e teme a Allah. E escondias em teu íntimo o que Allah o iria mostrar, e temias as pessoas enquanto Allah é mais merecedor de ser temido. Então, quando Zaid se desfez dela formalmente, divorciou-a, unimos-te a ela pelo casamento, para que não houvesse censura sobre os crentes em desposar esposas de seus filhos adotivos, quando se desfizessem delas formalmente. E a ordem de Allah é sempre cumprida. Não há censura alguma sobre o profeta acerca do que Allah lhe instituiu. Tal foi o método de Allah com os profetas que passaram antes. E a ordem de Allah é decreto predeterminado. Os profetas são aqueles que transmitem a mensagem de Allah e o temem. E não temem a ninguém senão a Allah. E Allah é suficiente para julgar. Muhammad não é pai de nenhum homem dentre vós, mas é mensageiro de Allah e selo dos profetas. E Allah é conhecedor de todas as coisas. Ó crentes, recordai-vos de Allah com muita frequência e glorificai-o ao amanhecer e ao anoitecer. É Ele quem vos envia salá, bênçãos, e seus anjos pedem-lhe que as envie, para que Allah vos possa tirar das trevas para a luz. E Ele é misericordioso com os crentes. No dia em que o encontrarem, eles serão saudados com salam, paz, e Allah preparou-lhes uma recompensa generosa. Ó profeta, certamente nós te enviamos como testemunha, anunciador de boas novas e admoestador, e como convocador para o caminho de Allah com sua permissão, e como lâmpada brilhante guia. E dá boas novas aos crentes, de que terão da parte de Allah uma grande graça, dádiva. E, no que concerne às ordens de Allah, não obedeças aos descrentes e aos hipócritas, e não faças caso de suas ofensas, e confia em Allah, e Allah é suficiente para cuidar de todos os assuntos. Ó crentes, quando desposardes as crentes, depois as divorciardes antes de as terdes tocado através da relação sexual, então não haverá entre ela idda, o período de espera, algum por observar. Portanto, presenteai-as e libertai-as de forma graciosa, ó profeta. Certamente nós tornamos permissíveis para ti as tuas esposas, as quais destes seus dotes, as escravas que tua mão direita possui, dentre as cativas que Allah te deu em desposo, as filhas de teu tio paterno e as filhas de tuas tias paternas, as filhas de teu tio materno e as filhas de tuas tias maternas, que emigraram contigo,
contigo e toda mulher crente que se oferece ao profeta para se casar sem dote, se o profeta quiser desposá-la. Um privilégio exclusivo para ti, não para os outros crentes. De facto, sabemos o que lhes tornamos obrigatório acerca de suas esposas e das escravas que suas mãos direitas possuem. Isentamos-te dessas restrições, para que não houvesse censura sobre ti, e Allah é perdoador misericordioso. Podes adiar a vez de quem quiseres entre elas e receber em teus aposentos a quem quiseres, e se tomares aquela de quem te tenhas afastado temporariamente na sua vez, então não haverá pecado para ti. Isso é mais apropriado para que seus olhos se refresquem de alegria e não se entristeçam, e para que todas elas estejam satisfeitas com o que lhes tenhas dado. E Allah conhece o que há em vossos corações, e Allah é sábio, tolerante. Não é permissível para ti qualquer outra mulher além das que tens, e nem a substituir por outras esposas, ainda que a sua beleza te agrade, exceto se for uma escrava que tua mão direita possua. E Allah é vigilante sobre todas as coisas. Ó crentes, não entreis nas casas do profeta, a não ser que vos seja dada permissão para uma refeição, sem aguardar de sua preparação. Caso fordes convidado, não chegueis antecipadamente, mas quando fordes convidados para comer, então entrai, e quando tiverdes comido, então dispersai-vos, e não permanecei para conversar entre vós. Certamente isso causa incômodo ao profeta, mas envergonha-se de dizer isso a vós. Porém, Allah não se envergonha da verdade, e quando tiverdes de pedir algo a elas, esposas do profeta, pede-o então por detrás de uma barreira, cortina. Isso é mais puro para vossos corações e corações delas. E não vos é permitido causar incômodo ao mensageiro de Allah, e nem jamais desposar suas esposas depois dele, após seu falecimento. Certamente, isso seria uma enormidade, pecado grave perante Allah. É indiferente quer reveleis algo ou o escondeis, pois certamente Allah é conhecedor de todas as coisas. Não há pecado para elas em aparecer sem hijab diante de seus pais, seus filhos, seus irmãos, filhos de seus irmãos, ou filhos de suas irmãs, as mulheres dentre elas com quem convivem, ou as escravas que suas mãos direitas possuem. E temei a Allah, ó mulheres, certamente Allah é testemunha sobre todas as coisas. Certamente Allah e seus anjos enviam salá, bênçãos, para o profeta. Ó crentes, pede a Allah que envie salá para ele e salam, saudações abundantemente. Certamente aqueles que abusam a Allah e seu mensageiro, Allah amaldiçoá-los neste mundo e no além, e lhes preparou um castigo humilhante. E aqueles que abusam, ofendendo os crentes e as crentes por algum mal que estes não tenham cometido, sem dúvida carregarão o fardo da calúnia e de um pecado evidente. Ó profeta, diz às tuas esposas, às tuas filhas e às mulheres dos crentes que se cubram inteiramente com seus mantos quando saírem de casa. Isto é mais apropriado para que sejam reconhecidas e não sejam abusadas. E Allah é perdoador misericordioso. Se os hipócritas e aqueles em cujos corações há uma doença e os boateiros em Medina não desistirem de difamar os crentes, realmente incitar-te-emos a agir contra eles. Depois, nela, não viverão como teus vizinhos, senão um pouco. Amaldiçoados, onde quer que se encontrem, serão apanhados e mortos cruelmente. Tal foi o método de Allah acerca dos desordeiros que passaram antes, e jamais encontrarás alteração no método de Allah. As pessoas perguntam-te acerca da hora, quando ocorrerá. Responde: o conhecimento disso está apenas com Allah. E que te fará saber que a hora possa estar próxima? Certamente, Allah amaldiçoou os descrentes e preparou para eles um fogo ardente, em que permanecerão eternamente. Não encontrarão protetor e nem socorredor algum. O dia em que seus rostos forem voltados para baixo no fogo, dirão: tomara que nós tivéssemos obedecido a Allah e obedecido ao mensageiro. E dirão: Senhor nosso, certamente nós obedecemos a nossos líderes e a nossos grandes, mas nos desviaram do caminho reto. Senhor nosso, dá-lhes o dobro do castigo
castigo e amaldiçoa-lhes com uma grande maldição. Ó crentes, não sejais como aqueles que abusaram a Musa com falsas acusações, mas Allah livrou-o do que diziam contra ele e era muito honorável perante Allah. Ó crentes, temei a Allah e falai sempre palavras apropriadas. Assim, Allah corrigirá para vós as vossas ações e vos perdoará os vossos pecados. E quem obedece a Allah e a seu mensageiro, sem dúvida conquistou um grande êxito. Certamente, nós propusemos al-amana, a responsabilidade de cumprir livremente as ordens de Allah aos céus, à terra e às montanhas, mas recusaram a se carregar dela e tiveram medo dela, de assumi-la. Porém, o homem encarregou-se dela. Certamente, ele é extremamente injusto, ignorante acerca das consequências. Assim aconteceu, para que Allah castigue os hipócritas e as hipócritas, os politeístas e as politeístas, e Allah aceite o arrependimento dos crentes e das crentes que tenham cometido falhas no cumprimento de al-amana, e Allah é perdoador misericordioso.